Olá, alunos, tudo bem com vocês? Agora, mês de agosto, começamos o terceiro bimestre do ano de 2020. Vamos lá, vamos começar vendo resolução de equação do segundo grau por fatoração. Nós temos alguns tipos de resolução de segundo grau por fatoração e hoje nós vamos ver cada uma delas. Você aprenderá maneiras diferentes de resolver equações do segundo grau. Mais especificamente, você saberá como resolver equações fatoradas, tá? Fatoradas é aquela que nós temos por multiplicação de fatores, tá? Um número ou um polinômio vezes outro. Suponha que devemos resolver a equação do segundo grau. Aqui temos que vamos fazer a distributiva, ou seja, o primeiro parênteses multiplica todos os elementos do segundo parênteses. Isso aqui nós vimos um pouquinho no segundo bimestre, quando ele falou de trinômio quadrado perfeito, ou então o quadrado da soma pela diferença, o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, olha lá. Suponhamos que nós temos a expressão x menos 1 vezes x mais 3. Então, como eu já li aqui, nós temos que multiplicar todos os membros do primeiro parênteses por todos os membros do segundo parênteses, tá? Então, nós vamos fazer x vezes x, x vezes 3, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 3, que nem está aqui. E tudo isso igual a zero. Agora, eu vou juntar x vezes x, eu repito a base, que é o x, e eu somo os expoentes na multiplicação, x ao quadrado. 3 vezes x, ou x vezes 3, 3x. 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes mais 3, sinais diferentes, menos 3. Vou somar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Que são termos que têm a mesma letra, tá? Que no caso aqui é o 3x com menos 1x. Eu tenho 3x, gastei 1x, 2x. X ao quadrado não tenho mais ninguém, vou repetir, x ao quadrado. Mais 2x menos 3 igual a zero. Aqui nós temos a equação fatorada, que é o x menos 1 vezes x mais 3, e a equação completa. Olha lá outro exemplo. X menos 3 vezes x mais 5. Quando eu não tenho nenhum sinal entre eles, entre os parênteses, é uma multiplicação, tá? Igual a zero. Então, eu vou fazer o x com o x com o 5. O menos 3 com o x, o menos 3 com o 5. Que foi o que eu fiz ali na primeira linha. Na segunda linha, eu vou juntar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 3 vezes x, menos 3x, porque os sinais são diferentes. Menos 3 vezes mais 5, menos 15. Vou juntar os termos semelhantes. Os únicos termos semelhantes que eu tenho são o 5x e o menos 3x, que isso tudo dá 2x. Então, ficou x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Nós vamos ver agora outro tipo de fatoração, quando eu tenho termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Então, são termos iguais, tá? Então, o que eu faço? Como eu faço? Eu vou colocar a parte que eu tenho que é semelhante fora do parênteses, em evidência, tá? Olha aqui o exemplo. Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 3x. O que eles têm em comum? O que eles têm de semelhante? A letra x, certo? Então, como é que eu faço isso? Olha lá, já falei para vocês. É o que temos em comum, é a letra x, então ficou o x do lado de fora, era x ao quadrado. Eu já tenho um x do lado de fora. Se eram 2, eu tirei 1, fiquei com 1. Era menos 3x, o x está do lado de fora.
quando o x já está do lado de fora, dentro do parênteses, eu só coloco menos 3, igual a 0. Agora, nós temos que igualar as duas partes. Que duas partes, professora? O que eu tenho fora do parênteses e o que eu tenho dentro do parênteses para igualar a 0, que é o que está dizendo aqui a minha equação, igual a 0. Então, a primeira raiz, sempre que for x ao quadrado, eu tenho duas raízes, tá? Então, lá, primeira raiz, x, que é o que eu tenho fora do parênteses, igual a 0. A segunda raiz, qual é essa minha segunda raiz? O que eu tenho dentro do parênteses, x menos 3, tem que ser igual a 0 também. X menos 3 igual a 0. Agora eu tenho que separar letra de um lado, número do outro. O 3 é negativo, passa para o outro lado, positivo, que é a minha segunda raiz, que ficou x igual a 3. Então, as minhas duas raízes dessa equação, x ao quadrado menos 3x, são 0 e 3. Olha lá, um outro exemplo do mesmo tema, faturação por termos semelhantes. O termo que nós temos em comum aqui continua sendo x. Então, o x vai ficar do lado de fora. X do lado de fora. X ao quadrado eram 2. Coloquei um fora, então ficou 1 dentro do parênteses. Era 5x. O x está do lado de fora. Quem ficou do lado de dentro? O 5. Igual a 0. Aí, agora, eu vou encontrar as duas raízes. A primeira raiz, o que eu tenho do lado de fora do parênteses, igual a 0. X igual a 0. A minha segunda raiz, o que eu tenho dentro do parênteses, x mais 5, igual a 0. O mais 5 é positivo, tem que trocar de lado, passa para o outro lado, troca o sinal, fica negativo. Então, as minhas duas raízes para essa equação, x ao quadrado mais 5x igual a 0, são 0 e menos 5. Quando nós não temos nada em comum, essa aqui tem que prestar um pouquinho de atenção. Por quê? Eu não tenho nada em comum entre os dois termos, tá? Entre as equações. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar a letra de um lado e o número do outro, como nós vamos ver aqui agora, olha lá. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Primeira coisa que eu tenho que fazer, passar o 4 para o outro lado, que fica positivo. Então, ficou assim, ó. X ao quadrado igual a 4. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. O x está ao quadrado. Eu não quero o valor do x ao quadrado. Eu quero o valor do x sozinho. Então, eu tenho que, dos dois lados da igualdade, tirar a minha raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado. O expoente da raiz e o expoente do x é o mesmo. Então, ficou x. Agora, eu vou pensar no número 4. Que número eu tenho que multiplicar por ele mesmo para dar 4? O 2. Só que como eu tenho duas raízes, equação de segundo grau tem que ter duas raízes, tá? Então, uma é positiva e a outra é negativa. Então, as minhas raízes para a equação x ao quadrado menos 4 igual a 0 são 2 e menos 2. Mais um exemplo aqui, ó. 4x ao quadrado menos 16 igual a 0. Professor, eu tenho um número ali multiplicando o x ao quadrado. Esse número tem que sumir dali também. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou passar o 16 para o outro lado. Ele é negativo, fica positivo. O 4 está multiplicando. Ele tem que sair dali porque ele está me atrapalhando. Ele passa dividindo 16. 16 dividido por 4, 4. Agora sim, o x está ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu não quero x ao quadrado, eu quero só o x. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. O que eu faço do lado antes do sinal de igual, eu tenho que fazer depois do sinal de igual. Então, ficou
raiz quadrada de x ao quadrado igual a mais e menos raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. Cortei o quadrado do x com o quadrado da raiz quadrada, ficou só o x. Pensando no número 4, que número vezes ele mesmo dá 4. O 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, as minhas raízes para essa equação são 2 e menos 2. Equação de segundo grau completa. Essa aqui é aquela que nós temos que ter muita atenção. E nós temos que também trabalhar um pouquinho com a lógica, com o raciocínio, tá? Aqui teremos que pensar que a soma de dois números está sempre com o número x e a multiplicação desses mesmos dois números tem que ser um número independente. O que é número independente? É o número que não depende da letra, tá? Olha lá o exemplo. X ao quadrado menos 3x e menos 10. Primeiro, vou pensar na multiplicação. Que números multiplicados dá 10? 2 e 5, certo? Certo. 2 vezes 5, 10. Agora eu tenho que somar o 2 e o 5 para dar menos 3. Só que 2 mais 5 é 7. Então, o que acontece? Um dos dois números tem que ser negativo. Eu tenho que ficar devendo 3. Se eu tenho que ficar devendo 3, então o meu número maior tem que ser negativo. Então, vamos ver aqui, ó. Número com x é menos 3. Pensei, 2 e o menos 5. Dá menos 3? Dá. O número independente, menos 10. 2 vezes menos 5 é menos 10? Sim, é. Vamos ver se isso dá certo. Vamos lá. Como é que eu faço para ver se dá certo? Lembra que nós já vimos hoje que eu tenho a multiplicação de dois monômios, um pelo outro. Eu vou substituir a letra ali, ó. X mais 2 vezes x menos 5. Tudo que eu tenho no primeiro parênteses, eu tenho que multiplicar pelo segundo. Então, tenho aqui a multiplicação. X vezes x, menos 5x, mais 2x, mais 2 vezes menos 5 igual a 0. X vezes x, x ao quadrado. Estou devendo 5x. Paguei 2, fiquei devendo 3x. E o menos 10, tá lá, igual a 0. Deu a mesma coisa? Sim. Então, quem são as minhas raízes? O 2 e o menos 5. Olha lá mais um exemplo. Dois números que, se eu multiplicar, tem que dar 28, e se eu somar, tem que dar menos 11. Vamos pensar. Que número multiplicado um pelo outro dá 28? A soma tem que dar menos 11. Se eu somar o menos 4 com o menos 7, dá menos 11? Dá. Se eu multiplicar o menos 4 com o menos 7, dá 28? Positivo? Dá, porque menos com menos na multiplicação é mais. Eu vou verificar para ver se está certo. Como? Como eu falei no exemplo anterior, substituindo ali. Fiz a distributiva. O que é a distributiva? Tudo que eu tenho no primeiro parênteses multiplicado pelo segundo. E deu a mesma equação. Então, as minhas raízes são o menos 4 e o menos 7. Mais um exemplo. A multiplicação tem que dar 10 e a soma tem que dar menos 7. Que número multiplicado um pelo outro dá 10 e somado dá menos 7? O menos 2 e o menos 5.
A soma, estou devendo 2, estou devendo 5, estou devendo 7. A multiplicação, menos 2 vezes menos 5, deu 10. Substituir aqui para ver se está certo. Tirei a prova real, como vocês muito já ouviram falar. E a equação deu a mesma ali de preto. Então, as minhas raízes são o menos 2 e o menos 5. Certo? Um recado para vocês. Meus queridos, eu vou postar esse vídeo no Google Sala de Aula. Eu sei que tem alguns alunos que não estão conseguindo acessar o Google Sala de Aula. Eu vou postar também esse vídeo no grupo do WhatsApp, juntamente com a atividade. Eu aconselho vocês a começarem a fazer as atividades a partir agora do terceiro bimestre. Pois, quando nós voltarmos, que ninguém sabe ainda quando será, vocês que não fizeram nenhuma atividade até agora, terão muitas atividades para serem feitas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, saudades!